queridos irmãos e irmãs, a nossa formação de hoje, vamos tomar o Evangelho do dia, Lucas 11, de 5 a 13. Evangelho do dia de hoje, né? Hoje, quinta-feira, 27ª semana do tempo comum. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem, nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados, não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, vamos lá, meus irmãos. Eu vou falar pouco hoje. Pretendo. Não é muito que eu ia falar um assunto, mas hoje, diante da palavra, acontece muito isso, né? Me programo para falar uma coisa, chega de manhã, eu não sei a palavra que é, quando vou fazer a leste divina, aí muda alguma coisa, né? E hoje, diante dessa palavra aqui, que todos nós conhecemos, né? Jesus tinha acabado de ensinar a oração do Pai Nosso, ali no capítulo 11, ele ensina a oração do Pai Nosso, e em seguida dá esse exemplo, né? Que a gente conhece como a parábola, vamos dizer assim, nessa passagem do amigo inoportuno, né? Que é um texto onde Jesus trabalha a necessidade da insistência da oração, a oração como insistência, né? Quer dizer, olha, pedi, recebereis, buscai, achareis, batei, abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, encontra, aquele que bate, abrir-se-vos-á. É claro que Jesus ainda diz: olha, se o amigo do lado de dentro não abrir por ser seu amigo, vai abrir por causa da importunação, por causa da insistência. Claro que essa passagem tem que se juntar também àquela outra passagem, né? Quando a gente junta as duas, a gente tem uma visão mais completa, assim, dessa insistência da oração, lá em Mateus 6, não me falha a memória. Quando eles pedem, né, a Jesus que os ensine a rezar, Jesus diz, né, quando orardes, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, porque eles julgam que serão atendidos por força das muitas palavras. Vocês não precisam disso, porque o vosso Pai sabe do que vocês precisam muito antes de vocês pedirem. Rezem assim, aí ensina o Pai Nosso. E parece até meio incompatível, né? Quer dizer, aqui em Mateus 6, Jesus fala para não multiplicar as palavras. Olha, não façam como os pagãos, eles julgam que serão atendidos por força de muitas palavras, muitas explicações. Vocês não, vocês só precisam confiar em Deus. Uma única coisa é necessária, né? Como disse Jesus a Marta, uma única coisa é necessária, confiar, né? Vocês rezem assim. E aqui, Jesus fala da necessidade da insistência. Mas é que em Mateus 6, ele não está dizendo que não precisa da insistência da oração, mas ele está dizendo que nós temos que colocar a nossa confiança nele, não nas nossas explicações, nas nossas palavras, né? Então, olha, quando você for orar, não multiplique as palavras como fazem os pagãos.
Eles julgam que serão atendidos por força de muitas palavras, como se a oração fosse uma atividade de convencimento de Deus. A oração não é um movimento espiritual, não é um ato espiritual de convencer a Deus. A oração é um movimento espiritual por meio do qual eu me disponho a Deus, eu me abro a Deus, eu permito que a graça de Deus flua em mim, através de mim. Então a insistência aqui tem esse sentido não de convencimento, mas digamos assim, tem o sentido de manter o canal aberto. Se eu me mantenho em oração, eu mantenho o canal aberto, para que a graça de Deus que tiver que vir no tempo certo, no tempo dele, venha e aconteça e flua em mim. E a insistência da oração também, nossa, existem muitas coisas envolvidas, né? Muitos sentidos, se você vai analisando, como por exemplo, quando nós insistimos na oração, nós nos mantemos no nosso lugar. É muito importante a gente estar sempre com Deus, mas no nosso lugar. No nosso lugar de pecador, de pobre, de fraco, de necessitado e também de filho amado. De pecador sim, mas de pecador muito amado, muito profundamente amado. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. Quando você se mantém em oração, especialmente quando você se mantém em súplica pela santidade, em súplica pela vida da graça, em súplica, né? Suplicando, suspirando diante de Deus, clamando diante de Deus toda a graça que é necessária para você fazer a vontade dele, para você agradá-lo, para você amar, para você ser humilde, para você viver uma fé viva, uma esperança firme, para você conseguir viver o santo amor de Deus, o dom do amor, amá-lo de todo o coração, de toda a alma, amar o próximo com um amor verdadeiro. Se você se mantém diante de Deus em súplica, suspirando por gotas de graça que te permitam amar com um amor não mais mercenário, como ensinou Santa Catarina de Sena, mas com um amor de entrega, de doação, um amor desinteressado. Esta oração nos mantém, ela cumpre esse papel na nossa vida. Não é esta oração como se fosse uma oração, esse comportamento de oração, esse hábito de viver assim, ele cumpre em você o papel de ir formando em você a humildade. Ele vai gerando aquela humildade que é absolutamente necessária no caminho da santidade, no caminho da vida espiritual, no caminho da contemplação, no caminho do desenvolvimento da vida interior, a verdadeira humildade, a humildade profunda, que é aquela que Jesus falou no primeiro item, no primeiro tópico do Sermão da Montanha, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, é a humildade aqui, essa consciência do próprio nada, mas uma consciência do próprio nada associada a uma profunda confiança de Deus, né? A consciência do próprio nada, porém contando com toda a graça, com toda a assistência de Deus para viver aquilo que no meu próprio nada eu não sou capaz de viver. Então a humildade que me leva à consciência da minha própria pobreza não é causa de tristeza, de baixa autoestima, de desânimo, porque a verdadeira humildade tem essa confiança cega em Deus. Eu tenho consciência do meu nada, que por mim mesmo nada posso, porém eu conto com a graça de Deus. Isso é a verdadeira humildade. Então, esse comportamento de oração, permanecer em súplica, permanecer ali, né? É como, não sei se foi Padre Pio, se foi Santo Agostinho, acho que foi Santo Agostinho, enfim,
Teve um santo que disse, né? O homem é mendigo de Deus, Deus é mendigo do homem. Bom, entre aspas isso, né? Deus é mendigo do homem, meio estranho, né? Mas nós precisamos nos colocar diante de Deus assim, clamando, pedindo todo o tempo. Então, a súplica. Agora, imagina esse comportamento de insistência na oração. Quando a gente fala do caminho da oração, quando a gente fala do caminho da vida interior, caminho da vida espiritual, quando a gente fala do caminho da perfeição, né, que estamos estudando, que estamos procurando colocar em prática na nossa vida, o desenvolvimento, né, da vida interior dentro de nós, o desenvolvimento da vida da graça. A gente sabe que o termo do desenvolvimento da vida interior é o céu, é a vida eterna, mas o termo aqui é o amor, né? Quanto mais nós crescemos no amor verdadeiro, quanto mais nós crescemos no amor desinteressado, nesse amor que não é mais um amor mercenário, usando a linguagem de Santa Catarina de Sena, mais nós crescemos na vida interior, né? A grande marca, né? O grande termo, o grande termômetro da vida interior é o amor, é a vivência do amor, né? O que marca o crescimento da pessoa na vida interior é o amor, é a vivência do amor verdadeiro. E a gente vai saindo um pouco, a gente vai saindo um pouco desse romantismo, né? A gente vai entendendo que o amor não tem nada desse romantismo que a gente aprende. E a gente vai entendendo que o amor, esse amor que é marca distintiva do crescimento da vida interior, esse amor ele é vida, ele é sacrifício, ele é esforço, ele é entrega, ele é vida ofertada. Esse amor é purificação do egoísmo que existe em nós, é purificação do egocentrismo, talvez seja a palavra até mais adequada, né? Esse autocentrismo que o pecado deixou em nós. Cada vez que a gente vai crescendo no amor, não no amor nessa visão que nos acostumamos a ter, a gente se acostumou a ter uma concepção muito equivocada do amor, ou uma concepção romântica demais, ou uma concepção sentimental demais. E às vezes nós mesmos, quando pensamos no amor, nós mesmos, quando pedimos a Deus a graça de amar, nós estamos pedindo baseado em qual concepção? Imagina que você se coloca diante de Deus e diz, Senhor, eu não sou capaz de amar, aí você pede a graça de amar, tá? Mas baseado em qual? Você tem uma concepção do que é o amor, para você estar pedindo a Deus a graça de amar. E às vezes até o nosso pedido a Deus está baseado em premissas que não, né? Deus sabe, Ele vai nos purificando, atende o nosso pedido à maneira dele. Mas nós temos que ter a concepção certa. Muitas vezes nós estamos pedindo a graça de amar, a graça de crescer no amor, mas a concepção que a gente tem do amor ainda é muito imperfeita, muito rasa, muito baseada às vezes no sentimentalismo. A gente às vezes reduz o amor a essa dimensão do sensível, a essa dimensão afetiva, do gosto, de gostar, de ter sentimentos, né? Você pode passar por alguém que está passando uma necessidade, uma dificuldade, por exemplo, sentir aquela compaixão, ter aquele sentimento assim de solidariedade com a pessoa e não fazer nada. Onde está o amor? Não tem amor aqui, assim. Tem, mas não tem, entendeu? Tem um amor muito, muito, muito imperfeito. Esse sentimento de solidariedade, esse sentimento de compaixão que você tem diante daquela pessoa que está precisando de ajuda, claro que é amor, mas é um amor que começou, sabe aquele fogo que começa e você vai jogar água e ele apaga,
né? Entende? Então o amor, como disse São João, salvo engano, ele disse, né? Salvo engano, capítulo 3 de sua primeira carta, ele diz: filhinhos, não amemos só com palavras, né? Então aqui também vamos substituir as palavras pelos sentimentos. Não amemos só com sentimentos. Filhinhos, não tenhamos essa concepção de um amor romântico, de um amor de sentimentos. Amor não tem como, gente. Amor é sacrifício. Amor é entrega. Amor é sofrimento. O amor, eu acho que o amor no sentido mais perfeito, no sentido do amor divino, no sentido do dom de Deus que vai crescendo em nós, é muito mais aquela ação de Deus em nós que te leva a agir por amor. O amor é o por amor, isso que é o por amor, é o que você faz por amor. É o que você faz por amor. O amor, ele está muito mais atrás da ação do que a ação em si. Quer dizer, é o que você faz por amor. É o que você faz por amor. E sobretudo quando você faz por amor, muitas vezes até em sacrifício de si mesmo. Sabe? Para o bem de alguém há um sacrifício de si mesmo. Em sacrifício de mim mesmo, para que alguém ganhe, eu aceito perder. Isso é amor. Para que alguém ganhe, eu aceito perder, eu aceito sofrer. Eu assumo um sacrifício pelo bem de alguém. Para que alguém colha um bem, para que algo bom aconteça na vida de alguém. Assim uma mãe faz por um filho, um pai. Assim nós fazemos pelas pessoas que nós amamos muito da nossa casa, como é de modo geral, né? Salvo aqui os desequilíbrios e as coisas que a gente nem consegue entender, mas salvo, né, pais normais, normalmente agem assim com seus filhos. Pais normais são capazes de se sacrificar pelos filhos, né? Mas o amor de Deus vai crescendo em nós, e nós então vamos aprendendo a viver esse amor verdadeiro nessas duas dimensões, vamos dizer assim, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Quer dizer, você aplica essa concepção do amor, tanto diante do preceito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e de todo o seu espírito, né? Ali no capítulo que a gente estava lendo, ele, não sei se é nesse ou no outro, ele vai até analisando essas partes, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda força, né? Quando por amor a Deus você é capaz de suportar qualquer coisa, você suporta qualquer sofrimento, você suporta tudo, você não abandona a Deus diante das provações, como o livro de Jó. Você ama a Deus, de repente você entra numa purificação, numa noite escura, numa noite dos sentidos, você está numa aridez total, você sabe que Deus está te purificando, você suporta, aceita os pequenos sofrimentos, porque você já está vivendo, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a sua força, de todo o espírito, né? Aqui, né, o autor desse livrinho que estamos lendo, ele coloca, né, esse de toda a força, de todo o espírito, já essa purificação mais profunda ainda, a purificação do espírito, né? A noite do espírito, a noite dos sentidos, que é toda essa ação que Deus realiza em nós, que nos purifica, digamos assim, do apego aos sentidos, do apego à sensualidade espiritual. É um termo também que é usado, esse apego, a necessidade de sentir, e isso traz uma purificação à fé, porque a fé se torna mais espiritual, menos dependente de sentimentos. Você se volta para a verdade e não necessita de sentimentos, de nenhum apelo para se ligar àquela verdade.
se torna mais independente dos sentidos, né? Uma fé viva. Então essa purificação que Deus vai realizando em nós. Então essa concepção do amor, o amor enquanto amor verdadeiro, amor que é vida, que é sacrifício, que é purificação de todo interesse, né? De todo amor interesseiro. Essa concepção de amor se aplica em relação a Deus e em relação ao próximo. E aqui entra toda essa relação. Veja como nós precisamos de purificação. Veja quantas coisas boas nós fazemos, mas muitas vezes nas coisas boas que nós estamos fazendo, existe ali algum interesse. Existe ali algum interesse próprio. Eu estou fazendo tal coisa, mas ainda existe dentro de mim, né? Eu estou buscando aparecer, eu estou buscando ser visto, eu estou buscando me sentir útil. Sempre o eu, né? Eu me sentir útil, eu isso, eu aquilo. Essas motivações assim mercenárias, egoístas, imaturas, elas existem em nós, elas são secretas, elas estão ali, elas eivam, elas contaminam os nossos atos, os nossos bons atos, os nossos atos de caridade, os nossos atos de evangelização, os nossos atos de ascese, de mortificação, de penitência. Então, por vezes na nossa busca a Deus, eu busco a Deus sim, mas estou buscando a mim, ainda estou buscando a mim mesmo quando busco a Deus. Eu busco a Deus, eu busco o bem, eu busco fazer o bem, e isso é real. Mas ao mesmo tempo que eu busco a Deus, eu busco fazer o bem, eu ainda estou buscando a mim mesmo, eu ainda estou buscando meus próprios interesses. Eu ainda estou buscando ser visto, ser admirado, me sentir útil. Eu ainda estou buscando consolações, me sentir bem, sentir prazer, sentir paz. Eu busco a Deus, é sincera a minha busca de Deus, mas eu ainda por detrás, no fundo, ao mesmo tempo que eu busco a Deus, eu ainda estou buscando prazer, sensações. É aqui que entra a doutrina dos pecados capitais, a vaidade, a soberba. Todas essas coisas estão aqui, muito mais nesse foro da nossa busca, das nossas más inclinações, dessas coisas que contaminam os nossos atos, do que apenas os pecados em si, os atos de pecado. É toda essa concupiscência, né? Tanto no sentido da parte superior da alma, das faculdades superiores, como das faculdades inferiores, né? Então, veja como nós precisamos, no caminho de Deus, olha, se de fato a marca distintiva da vida espiritual, do desenvolvimento da vida interior, se a marca distintiva do desenvolvimento, né, no caminho da perfeição, no caminho da santidade, é o amor, então veja como nós precisamos mesmo né, como dizem esses autores, né, precisamos de uma segunda conversão, precisamos de uma terceira conversão. Eu acho que São João da Cruz não falou de uma quarta, quinta conversão, porque não me conhecia. Porque se tivesse me conhecido, tinha escrito sobre uma quarta e uma quinta conversão. Veja como nós precisamos de conversão. Nós precisamos, porque não é só o que se vê, é uma conversão, como se diz, né? Ele cita muito aquele autor, o Tauler, né? É uma purificação que alcance até o fundo da alma. Até o fundo da alma. Sejamos purificados de todo egoísmo, de toda soberba, de toda vaidade. Entende?
Então, essa busca, quando você percebe que a purificação que nós necessitamos, quando você percebe que a conversão que você precisa viver é verdadeiramente uma libertação de si mesmo, do próprio ego, do próprio eu, da própria vontade, quando você percebe que a conversão que Deus quer realizar em você é uma verdadeira transformação interior, como aquela que os apóstolos viveram no dia de Pentecostes, onde de homens fracos se tornaram homens fortes, onde de homens medrosos se tornaram homens corajosos, onde de homens interesseiros que ainda viviam um amor interesseiro, embora amassem a Deus, mas ainda de forma imperfeita, passaram a viver um amor verdadeiro, um amor total, onde estavam dispostos a sofrer e a dar a vida, e a morrer, e de fato morreram. Quando você percebe que a purificação, a conversão que Deus quer que você viva é uma verdadeira transformação, aí você passa a focar totalmente na oração. Porque aí realmente você faz a experiência de que, olha, aqui está muito acima das minhas capacidades. Quando você percebe isso de verdade, não só com a cabeça, o sujeito, ele tem que fazer essa experiência em um momento, é uma experiência, ele tem que experimentar isso. E isso, claro, isso tem aqui uma ação do dom da sabedoria, do dom da inteligência. Não é só pela reflexão humana, pelo discurso da inteligência que a gente chega nessa conclusão. É uma conclusão experiencial, que você percebe, né? Aí você foca na oração. Você passa a estar aos pés do Senhor todo o tempo pedindo a sua conversão, pedindo a sua cura, pedindo a sua libertação, pedindo o amor, pedindo. Quando você começa a entender, gente, a gente tem que, por que eu estou pedindo tanto para a gente estudar devagar, rezar, refletir, ruminar bastante, capítulo por capítulo, é um livrinho pequenininho, poucas páginas, porque você tem, não adianta, às vezes, se você pega um compêndio, né, um manual, como a gente chama de teologia ascética e mística, como o próprio livro dele mesmo, do Garrigou Lagrange, o grandão, As Três Idades da Vida Interior, quer dizer, você se perde em muita coisa, você se perde em tanta informação, em tanta teologia, você se perde do essencial. Você não pode se perder do essencial. O que é o essencial na vida interior? No final das contas, né, os pensamentos mais elevados são aqueles pensamentos básicos, elementares, aprofundados. A vida espiritual, a vida mística, é a fé, a esperança e o amor, alimentados, enriquecidos pelos dons e carismas do Espírito Santo. Então é esse crescer na fé, na esperança, no amor, abrindo-se a manifestação do Espírito, a ação do Espírito, a operação do Espírito. E isso vai se dando na vida da pessoa no início de forma mais inconsciente. Depois isso vai se tornando cada vez mais consciente, essa operação do Espírito. Vai se tornando cada vez mais... A pessoa se torna cada vez mais consciente da operação sobrenatural do Espírito nela. Não é mais, ela é inspirada por Deus e nem percebe que foi inspirada. Não é mais assim. A pessoa vai crescendo e a vida interior vai se tornando consciente, não inconsciente. Isso vai acontecendo. Então a gente não pode se perder da essência. A essência é o amor. Qual é a meta teresiana de Santa Teresa d'Ávila? É a união transformante. União é o quê? Que é a união das vontades. É quando a sua vontade se perde, você se une a Deus e se torna uma só vontade, um só coração.
Entende? É uma união, é esse termo matrimônio espiritual. Qual é a noção de perfeição espiritual em Santa Teresa d'Ávila? É a união das vontades. É quando você se torna um com Jesus, com Deus. Então, a essência da vida interior, da vida espiritual, do caminho da perfeição, em suma, é o amor. É o amor, nós temos que crescer no amor. Quando você vai crescendo no amor, você cresce na fé, na esperança também. As 3 virtudes teologais, que são como dons, que foram colocados em nosso coração no batismo, eles crescem juntos. Já falei isso para vocês, não cresce um dedo e o outro não, cresce junto. Cresce junto, cresce junto. Então, à medida que você vai crescendo no amor, toda pessoa que vai se exercitando na caridade, que vai se esforçando para viver a caridade, para viver o amor desinteressado em relação a Deus, em relação ao próximo, à medida que ela avança, cada grauzinho que ela cresce no amor, ela cresce na fé, ela cresce na esperança, porque a fé age pela caridade, diz a Bíblia. Vocês estão entendendo? Então, mesmo os atos, a nossa, vamos dizer, a teologia mística negativa, diferente da positiva, e aqui não é no sentido de ruim e bom, mas no sentido de sinais contrários, né? Os exercícios espirituais com sinal negativo, como aqueles de se contrariar, de se mortificar, de dizer não ao próprio eu. Você faz isso orientado à vivência do amor. Se a pessoa não sabe se contrariar, dizer não ao próprio eu, se a pessoa não sabe, por exemplo, viver um jejum, e às vezes um jejum mais exigente, uma pessoa que teve uma inspiração, está fazendo lá um jejum mais exigente de uma semana, 3 dias, se ela não vive esse contrariar a si mesmo, mas isso orientado para o amor, orientado para a gratuidade, orientado para o amor desinteressado, quer dizer, eu preciso estar desapegado de mim mesmo. Então, quando eu digo não ao meu próprio eu, quando eu me contrario, eu estou querendo desapego, desprendimento para amar. O sentido é sempre o amor. Então, tanto que fazemos no sentido negativo, de negação, de negar-se a si mesmo, de renunciar a si mesmo, de dizer não ao próprio eu, é no sentido de alcançar as condições de liberdade interior, de libertação, de desprendimento de si mesmo, que me permita viver um amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo. Porque se eu estou livre de mim mesmo, livre do amor mercenário, eu estou livre para quê? Livre para amar. Vocês entendem isso? Tudo está orientado ao amor. A vivência do amor é o amor. Nós temos que crescer no amor. Temos que crescer no amor. E por isso nós precisamos de grandes purificações. Purificações que precisam alcançar até o fundo da alma. E o tanto que eu já falei disso aqui nessas formações, não é? Que nós podemos ir até um ponto, mas esse nível de purificação, esse nível de conversão é ação sobrenatural, é ação de Deus, é Deus que realiza em nós, é Deus que realiza essa purificação, que é verdadeiramente uma transformação do velho ao novo. É Deus que realiza, mas todo o meu esforço, toda a minha luta, toda a minha sese, todo o meu sacrifício, todo o meu esforço, é a maneira que eu tenho de me dispor, é a maneira de dizer para Deus, não só com palavras, mas de dizer com sacrifício, com verdade, que eu quero. Então a sese é uma maneira de se dispor a esta ação, tanto a ação que Deus vai realizar em nós de nos purificar, nos transformando de todo egoísmo, como a ação que Deus vai realizar em nós de nos tornar mais
dóceis, capazes de sermos dirigidos pelo Espírito, de viver a vida da graça, de viver a vida interior. Aí nós poderíamos unir, né, na nossa prática diária de vida espiritual, esses dois movimentos, um com sentido negativo é aquele de negação, de negar-se a si mesmo, como o outro sentido positivo, de me manter, né, de fazer esse exercício, de ao longo do dia, sempre, vários momentos eu me lembro, eu procuro me manter em atenção amorosa, atento à presença de Deus, quer dizer, consciente da presença de Deus no fundo da minha alma. Eu me mantenho atento, estou sempre me exercitando nessa atenção a Deus, às suas moções, a seus impulsos, as suas inspirações, as suas luzes. E isso vai alimentando, vai fazendo desenvolver em mim até o amor, né? Porque quem se mantém atento às luzes de Deus é porque quer obedecer, é porque quer agradá-lo, é porque, né, isso é o amor. Isso acaba também realizando em nós um desprendimento de si, porque vai te colocando nessa perspectiva de não viver para si, mas de viver para Ele. Se eu vou fazendo esse exercício, vou me exercitando ao longo do dia após dia, ao longo do dia, de estar sempre atento, sempre na escuta do que Ele pode falar, de suas luzes, de suas inspirações, isso vai realizando em mim um desprendimento de mim mesmo, porque eu não fico mais atento a mim mesmo, ao que eu quero, as minhas satisfações, porque eu estou atento a Ele. Se você aprende a se colocar atento a Ele, você não fica mais atento a si. Você está entendendo? Ou você fica atento a Ele ou a si, não é? Então veja, isso é um sentido positivo, tanto na oração, quando você para rezar, os seus momentos de oração da manhã, de oração pessoal, né, que você vai buscar viver essa oração de simples olhar, de um olhar amoroso a Deus, de permanecer amorosamente atento à sua presença. Isso é um grau mais avançado de oração, pode não ser ainda sobrenatural, mas é mais avançado do que só orações vocais e afetivas. Mas também ao longo do dia, quando você está dirigindo, quando você está no ônibus, quando você está fazendo alguma coisa que te permite, né, que você está sozinho, você está todo o tempo, você está se locomovendo de um lugar para o outro a pé, você vai no banheiro, você vai beber água, ou quando você está conversando com alguém, como dizia Santa Teresa, né, você toma consciência da presença de Deus naquela pessoa com quem você está falando. Mesmo tempo, né? Quando você está sozinho, você toma consciência da presença de Deus em você. Quando você está falando com uma pessoa, você considera naquele momento que você está falando para a pessoa e está falando também para Deus que está naquela pessoa. Você já tomou essa consciência? Às vezes numa conversa de café. E quando aquela pessoa começa a te falar uma coisa, e você então, de repente, você pensa que Deus está naquela pessoa. Quer dizer, então você vai se exercitando nesse exercício de se colocar em atenção, em escuta. É um exercício de mortificação, é um exercício de vida espiritual, de crescimento na vida interior, que vai nos colocar nesse crescimento do amor, da fé, da esperança e do amor. Você percebe que esse exercício, ele é capaz de trazer desenvolvimento para a fé, para a esperança e para o amor? Analisa. Se você se coloca, você está todo o tempo se exercitando em ficar nessa escuta, não é se exercitar em buscar sentimento, não confunda, hein? Pelo amor de Deus, que aí está se atrapalhando. Você se exercita e fica atento assim. Isso pressupõe o quê? O que está embutido aqui? A consciência da presença de Deus. A certeza da presença de Deus. Essa certeza já joga fora a necessidade de sentir. Bom, se você tem certeza, você precisa sentir para ser verdade. Não depende de você sentir para ser verdade. É verdade. Eu sentindo ou não. Entende? Então, quando você, uma pessoa que vive o seu dia assim, se colocando atento,
Ele está se exercitando nessa consciência, nessa certeza da presença de Deus, na certeza de que Deus fala, de que Deus orienta, de que Deus cuida. E essa certeza alimenta também a esperança, porque a esperança, né? Meu Deus, a esperança é essa firme confiança, né? É esse contar com Deus, né? Eu creio na presença de Deus a ponto de contar com Ele. E aí isso faz crescer também o amor. Porque a partir do momento que você se coloca atento a Deus, você está renunciando a si mesmo. Mas isso aqui é um exercício espiritual com sinal positivo. E com sinal negativo é aquele objetivamente de negação. Quem quer me seguir, renuncia a si mesmo, disse Jesus. Não é? E negação é o exercício de se contrariar, são as práticas de mortificação que nós fazemos. O jejum, a mortificação do olhar, a mortificação do falar, a mortificação de opiniões, toda essa mortificação. Sobretudo, gente, deixa eu falar uma coisa da mortificação. Por que é tão importante quando entrou em você a essência da coisa? Você captou, sabe? Lembra daquele personagem do professor Raimundo? Captei vossa mensagem, lembra? Aquele ator, aquele personagem? Ó, digníssimo, captei vossa... Quando você captou o que é a coisa, você captou a essência da coisa, o mecanismo. Você percebeu como é. Isso é muito importante. Então, por exemplo, quando você percebe a necessidade dessa purificação, você tem consciência das consequências do pecado original, né, na sua natureza humana, as consequências que o pecado original deixou na natureza humana, e somadas às consequências dos pecados pessoais, né, de nossos antepassados, nossos pecados pessoais, né, todos os padrões negativos, os padrões, né, pecaminosos que foram passando de geração em geração, né, pecado após pecado. A gente herdou tudo isso do homem velho, né? Mas nós temos em nós a vida nova, o homem novo. E você vai assumindo a vida nova. E você quer viver a vida nova e não a vida velha. Você quer viver a partir da herança que você recebeu de Cristo, que é o novo Adão. E não a partir da velha herança que você recebeu do velho Adão. Por isso Jesus é o novo Adão. Então, esses atos de mortificação, quando você entende a essência, você consegue viver de uma maneira espiritual. Eu vejo assim que a grande maioria das pessoas, que às vezes assim muito cegamente, as pessoas vão lendo e vão de qualquer modo praticando as coisas, sem uma orientação, sem uma pessoa mais experiente para orientar, para guiar, essas pessoas até vivem aquelas coisas, mas elas não colhem todos os frutos, e às vezes colhem até os frutos negativos, faz até mal para ele que ele está vivendo, porque ele não está vivendo de maneira correta, porque ele não entendeu a essência. Às vezes uma pessoa faz uma prática de mortificação, usa o silício e pratica os jejuns rigorosos e tudo, mas ele não consegue colocar isso na direção do amor. Ele não consegue colocar isso na direção de perceber dentro dele os movimentos do amor mercenário. Quando nós falamos aqui desse exercício com sinal negativo, de se contrariar, de dizer não ao próprio eu, é muito importante esse autoconhecimento. Você precisa ir percebendo concretamente, objetivamente, quais as nuances pessoais, só seu, tá? Pessoais, do amor mercenário na sua vida. Os movimentos.
esse amor mercenário que existe em nós, que é esse egoísmo, que é esse amor interesseiro. Eu busco a Deus, eu busco o bem, mas no fundo estou buscando a mim mesmo. Esses movimentos, eles são disfarçados. É difícil perceber, só quem chegou num certo grau de autoconhecimento consegue perceber esses movimentos. Consegue perceber, por exemplo, que às vezes por detrás da empolgação dele com um determinado bem, com uma coisa, ali existem movimentos secretos por detrás daquilo ali, por detrás da sua empolgação, por detrás do seu interesse de fazer algo, de fazer um bem, de fazer uma caridade, de realizar uma obra de evangelização. Às vezes ali por detrás existem movimentos secretos, escondidos, camuflados, de vaidade, de amor mercenário, de soberba, de desejo de ser visto, de ser admirado. Às vezes, por detrás do bem, do interesse que eu tenho de realizar um bem, de fazer uma caridade, existem movimentos secretos de carência. Eu estou fazendo aquilo para preencher uma carência que existe dentro de mim. Daí a importância da cura interior. Está entendendo? Então, é perceber esses movimentos. É muito fácil você perceber um movimento de vaidade quando você tem uma vaidade descarada, que não tem nenhum verniz por cima dela. Tem nenhum verniz, está na cara, aquilo vem te mordendo e você sabe, pronto. Outra coisa é você perceber esses movimentos que são secretos, que são escondidos. Claro, não é para a gente cair no escrúpulo, né? Se perder do sentido da misericórdia, cair no perfeccionismo, como se cada vez que eu percebo uma coisa dessa eu não me sinto amado, eu não me sinto acolhido. Não, muito cuidado. Daí a importância da direção espiritual, alguém experiente, alguém que possa te ajudar a partir do momento que você sabe, você não cair nesses vícios espirituais, como é o escrúpulo, por exemplo. Como é essa dificuldade que às vezes a pessoa, né, no caminho espiritual, ela começa a ter essa tendência, né, de perfeccionismo, de perfeição moral, né, como se a graça de Deus, o amor de Deus, a experiência de Deus só fosse se manifestar na vida dela se ela fosse perfeita, e não é assim. A pessoa vai sendo levada cada vez mais a colocar toda a confiança dela em Deus. A graça de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Então ela nem olha tanto para os seus defeitos, ela põe toda a confiança na misericórdia de Deus, toda a confiança na graça de Deus. Então esses movimentos espirituais de penitência com sentido negativo, eles são mais eficazes à medida que você vai se conhecendo. São Tomás de Aquino, por exemplo, quando ele vai explicar o pecado capital da vaidade, e ele faz o texto dele trabalhando um pouco São Gregório Magno, que por sua vez trabalhou os escritos dos padres do deserto. Ele coloca assim os tipos de vaidade, é uma coisa muito interessante assim, né? Ele fala da jactância, ele fala da necessidade do novo, a vaidade como necessidade do novo. A pessoa que quer sempre o novo, quer sempre uma coisa diferente, quer sempre ter uma palavra diferente, porque no fundo é um movimento secreto de querer aparecer. A jactância, a pessoa que tem que falar mais do que os outros, tem que mostrar que sabe, né? Ela nem percebe. Numa conversa, às vezes ela tem um assunto que ela entende, mas ela fala de uma maneira passando uma impressão de que ela é PhD naquele assunto. Parece até que ela estudou muito aquilo ali, né? Você pensa que, nossa, esse cara, rapaz, como esse cara entende, né? Ele tem um conhecimento superficial, conhecimento de Google, né? Mas ele passa a impressão de que é doutor. O sujeito faz isso e não é capaz de perceber que isso é vaidade. É um tipo de vaidade. Está lá, só estou inventando isso. São esses movimentos que a gente tem que perceber. Os movimentos que quando a gente, né, quer
quer ser o sabichão, movimento, como é que é? Enfim, tantos outros, né? E aí tem a soberba, enfim, todos esses movimentos secretos que nós poderíamos falar de uma maneira resumida, esses movimentos do amor mercenário, que é mais fácil, do amor mercenário. Aí sim você começa a praticar a mortificação, sabendo o que você está fazendo. Aí sim, quando você faz, por exemplo, um jejum mais forte, por exemplo, de uma semana, você sabe, quando você diz não à vontade de comer, a que você está dizendo não, de verdade. E não assim, só a vontade de comer, porque comer não é pecado. Eu estou, ao dizer não ao desejo de comer, eu estou dizendo não a tudo isso que eu sei que existe em mim, mas eu tenho que saber. Entendeu? Perceber os movimentos do amor próprio. E a gente precisa crescer no amor. Quando você percebe, meus irmãos, duas coisas para terminar. Falei que eu ia falar pouco, né? Duas coisinhas para terminar. Quando nós queremos então crescer no amor, e isso existe em todos nós, tudo isso que eu falei aqui, tá? Todos nós, inclusive em mim que estou falando, em todos nós temos que buscar essas purificações, que tomam contornos pessoais em cada um, não é igual em todo mundo não, tomam contornos pessoais. Quando você quer crescer no amor e você percebeu que a purificação que você precisa, a conversão que você precisa é uma verdadeira transformação, que é só Deus que pode realizar. Como eu já falei, né? Você foca na oração, você foca em Deus, você já não pega outra coisa. Sabe, eu vou te dizer para você toda sinceridade, não sobra tempo para eu rezar pelas coisas que eu preciso rezar, porque eu só consigo eu o tempo inteiro suplicando ao Senhor essa conversão, essa purificação, a graça de amar em tudo, por meio de tudo, a graça de ser todo dele. A sua oração se foca toda nisso. Você insiste, você está dia após dia pedindo ao Senhor essa graça da transformação, pedindo essa graça que Ele venha, pedindo essa graça que Ele te toque, que Ele te cure, que Ele te liberte, que Ele realize em você um desprendimento. Você foca. Então aí, gente, aqui essa primeira coisa, meus irmãos e minhas irmãs, coloquemos a nossa confiança na oração, coloquemos a nossa confiança no poder de Deus de realizar tudo isso em nós. Não pensemos que vamos conseguir realizar tudo isso pelo nosso próprio esforço, não como se ele não fosse necessário, mas coloquemos a confiança na oração. Na oração, coloquemos a confiança no poder do Espírito, coloquemos a nossa confiança no derramamento do Espírito Santo, que foi o que aconteceu com os apóstolos. Eles viveram essa purificação, essa noite dos sentidos do Espírito, essa conversão profunda que é uma verdadeira libertação e transformação, como efeito do derramamento do Espírito Santo. Essa é a verdadeira oração. Vem Espírito Santo, pedir o Espírito, pedir a efusão do Espírito Santo, pedir a efusão do Espírito Santo com a mente aberta, com a mente dilatada, não só tendo em mente os carismas do Espírito Santo, que às vezes a gente só tem em mente isso até por vaidade. Tenhamos em mente toda essa ação de Deus que realiza em nós a purificação, a transformação. Tenhamos em mente, quando suplicarmos a efusão do Espírito Santo, esse efeito de fazer crescer em nós a vida interior de um modo sobrenatural. Aquilo que demoraríamos 10 anos para alcançar, Ele faz em 1 minuto.
em 1 minuto, em uma oração. Coloque a sua confiança no Espírito, no derramamento do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, na força do Espírito Santo. Coloque a sua confiança de tal modo que você esteja sempre suplicando, sempre se humilhando diante de Deus e clamando a graça de Deus. É isso, meus irmãos. É a graça, é o poder de Deus. Claro, se você olha para tudo isso, se você olha para toda a transformação que precisa acontecer em você, se você começa a ler esses livros espirituais como esse que você está lendo, e de repente você senta lá com o seu diretor espiritual e diz: isso não é para mim, nossa, isso é muito, eu estou muito longe disso e tal. É porque você está colocando a confiança em você, por isso que você fala isso. É porque você olha para a sua capacidade de conseguir aquilo que você está lendo lá no livro e você diz: não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Eu escutei isso quase que da boca de todos vocês quando sentaram comigo. Isso aqui não, isso aqui, quer dizer, é a nossa tendência. Eu olho para aquilo ali que aquelas pessoas viveram, eu olho para aquilo ali que aquele autor está falando, que é assim, é assado, tem que acontecer assim. Eu falo: não, isso aqui não. Não é para mim, isso aqui, não, que isso, é radical demais, isso aqui, você está olhando para a sua capacidade, é por isso que você está dizendo que não é para você. Você está entendendo? Olha, a gente está viciado em pensar assim. Não, você tem que olhar para Deus. Quando você olhar tudo aquilo ali, que você está lendo, que parece que está longe de você, que parece uma utopia, parece que aquilo ali nunca vai fazer parte da sua realidade, você tem que ter essa consciência que é Deus que realiza aquilo ali. Você só colabora. E já é muita a nossa colaboração. Difícil para nós essa colaboração. Mas é Deus que realiza. Aí é outra coisa. E aí você fica até de boa, porque se não acontecer do jeitinho que aconteceu e você fez toda a sua parte, tudo bem, porque é Deus que realiza, quando quer, como quer, se quiser, da maneira que você está entendendo. O que você quer é a vontade de Deus, não é que Deus faça do seu jeito. Então, se você olha essas coisas e diz: não é para que você está olhando para você está olhando para a sua capacidade de conseguir aquilo. Mas você tem razão de dizer que não é para você. Você tem razão de dizer: eu não consigo isso. Claro que não, rapaz. Quem é que consegue isso? Quem é que consegue essas coisas que a gente está lendo pelo esforço? Ninguém. Nenhum santo desses conseguiu, rapaz. É Deus que faz. É o poder do Espírito Santo, é a liberação da força do Espírito Santo em nós. Nós temos essa vantagem em termos de espiritualidade, de termos um certo amadurecimento nesse campo de confiar no Espírito Santo, confiar nessa experiência da efusão do Espírito Santo. Essa experiência que foi trazida pela renovação carismática, e a gente tem que se servir disso. Então isso é uma coisa, e você está pedindo, agora olha só, é a segunda coisa que eu queria dizer. Olha, você está pedindo, você está suplicando, você olha tudo isso e você pede na missa, você pede no rosário. Você não faz isso não, quando você reza o rosário? Você não reza o rosário? Então, deveria, né? Quando você vai à missa todos os dias, quando você vai à missa, pelo menos aos domingos, você coloca você vive a missa com toda essa intenção. Aprendamos a viver a Santa Missa com toda essa intenção. Na missa nós somos lavados pelo sangue de Jesus. Na missa nós somos mergulhados no sacrifício de Cristo. Somos mergulhados no cálice do sangue do Senhor. Na missa nós somos transformados. O sentido espiritual da missa, sobretudo, é essa transformação nossa nele. Eu nele, ele em mim. No ofertório, nós colocamos no pão, sobre a patena, no vinho, dentro do cálice, a nossa vida, para que seja transformada pelo derramamento do Espírito Santo. Nós podemos dizer: Senhor,
aceitai-o no pão, sobre a patena, no vinho, dentro do cálice, a minha vida, meu viver, tudo, para que quando o Espírito Santo vier sobre o pão e o vinho, transformando-os no corpo e no sangue de Jesus, venha sobre mim e me transforme. E aí o ofertório vira você oferta e já vira súplica. Senhor, transforma a minha vida, transforma pelo derramamento do Espírito Santo. E quando você fala transforma, você tem em mente tudo aquilo que aconteceu com os apóstolos. Toda essa transformação, todo esse desenvolvimento da vida interior, tudo aquilo que você sabe que por você mesmo você não vai conseguir. E você já tentou até. Entende? Aí você viveu isso no ofertório. Senhor, transforma a minha vida pelo derramamento do Espírito Santo. Aceitai a minha vida no pão e no vinho, para que quando o Espírito vier sobre o pão e o vinho, venha sobre mim e me transforme. E aí você mantém isso depois do ofertório, prestando atenção em todas aquelas orações. E quando vier a consagração, e o padre estender a mão e dizer, mandai, Senhor, o vosso Espírito, você sabe que está vindo sobre o pão, está vindo sobre você. Você está lá, você não está lá? Você não está lá? Aí quando o padre estiver ali, repetindo as palavras de Jesus em persona Cristo, quando ele tomar o pão na mão, você tem a sensação que ele te tomou nas mãos. Ele te tomou nas mãos. Ele pegou o pão, mas você está no pão. Você se colocou no pão, no ofertório. E aí quando ele levanta o pão e você está no pão também, e ele diz, isto é o meu corpo, quer dizer, é essa transformação que tem que acontecer em nós. O Espírito está em nós para nos configurar a Jesus, para nos transformar nele. Olha só, há todo um sentido, toda uma lógica. Viver a Santa Missa com essa intenção de transformação e união. E aí no final, você comunga. E aí você só se abre, você deixa que ele comunique toda a vida dele a você. Esses dias pareceu assim, me veio duas luzes assim na missa, em dias diferentes. Quando eu comunguei, teve um dia que a gente teve um encontro aqui, e a gente tinha participado da missa. No sábado à noite, já a missa do domingo, né? E aí eu fui fazer minha adoração no domingo e tal, e sei assim, se eu colocar no meu coração, vai à missa. Eu já tinha participado da missa do domingo, né? No sábado à noite aqui no encontro. Aí eu falei, eu vou à missa 11 horas. Eu mandei uma mensagem para o Padre de Celso, saber onde ele ia celebrar, que eu falei, eu queria pôr na missa do Padre Celso. Ele não me respondeu, não viu a mensagem. Falei, vou lá às 11 horas na missa. Aí fui à missa. 11 horas. Aí cheguei lá, era batismo. Tinha um neném e um adulto iam ser batizados. Aí ele fez o rito do batismo dentro da missa. Nossa, meu Deus, que bom que o Senhor me levou naquela missa. Assim, eu retomei meu batismo, sabe? Assim, foi uma experiência muito maravilhosa. Eu fiquei muito cheio do Espírito Santo na hora do batismo. Assim, foi uma coisa, assim, eu fiquei, acho que vivi uma efusão do Espírito Santo ali, só participando, só vendo o batismo. E aí quando foi na hora da comunhão, eu tive uma sensação tão assim, eu tive uma sensação como se a vida interior fosse uma coisa que estivesse trancada dentro de mim, trancafiada, ela está lá dentro, mas trancada, como se houvesse assim, cadeias que a prendessem e impedissem ela de sair, usar de propósito, tá? De sair para fora, assim. E aí quando eu comunguei, o Senhor disse assim no meu coração, eu tive essa sensação que eu nunca tinha tido, e Ele disse no meu coração assim que eu destravo a vida interior quando você me recebe. Eu vou destrancando. Eu tive essa sensação que a cada Eucaristia
que eu vou, é como se essa vida fosse destrancando. E uma hora ela vai sair, vai estar tudo aberto para ela sair. E ela não vai estar trancafiada. Outro dia eu fui à missa, um outro dia, quando eu comunguei, eu escutei o Senhor falando no meu coração assim: Vitor, eu purifico as suas raízes quando você me recebe. Hoje até rezei, estou com isso na cabeça, porque ele falou, então, as raízes da gente. Aí eu passei a pedir isso na missa. Depois que eu tive essa... Parecia que o Senhor, não sei se foi da minha cabeça, mas parecia que o Senhor falava no meu coração. Eu purifico as suas raízes com o meu sangue. Isso na hora que eu comunguei. Aí isso é mais uma coisa, eu passei a incorporar isso no sentido da missa, quando eu vou à missa, todo dia. Eu peço ao Senhor, Senhor, purificai as minhas raízes, purificai até o fundo da minha alma. Porque com o passar do tempo você vai descobrindo, mesmo depois que o Senhor já realizou muita purificação em você, você ainda percebe que existem raízes de egoísmo em você. E nesse sentido, São João da Cruz fala da purificação do espírito, né? Depois de ter falado da noite dos sentidos, ele fala da noite do espírito. Por quê? Ele diz, a pessoa ela chega num ponto que ela acha que ela acha pronto, agora cheguei num ponto, né? Aí Deus vai mostrando não, que ainda existem muitas raízes que ele não é capaz de perceber. Então, gente, é Deus que realiza isso em nós. Você quer crescer? Põe a fé no poder do Espírito Santo. Põe a fé na Eucaristia. Vá para a missa com fé. Participe da missa com fé. Quero que você ponha a mão na cabeça e você pare para pensar quantas vezes você foi à missa e não participou da missa com fé. Você vai lá e você participa, meio passivo. Participe da missa com fé. Vá à missa com aquela certeza de que na missa você vai ser transformado pelo sacrifício. A missa é o sacrifício de Cristo. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo na missa. Rapaz, quando você entende isso, quando você passa a ter essa fé no poder que a missa tem de realizar a transformação na sua vida, você fica doido, você quer ir à missa todo dia mesmo. Você não consegue ir à missa só domingo. Você não consegue. Então, quando você percebe isso, é Deus que realiza tudo isso. Tudo isso que eu estou lendo nos livros, nossa, isso aqui é impossível para mim. Então você sabe, é Deus que realiza. Então, meu amigo, é missa. É súplica, é oração, é intimidade com o Espírito Santo. Entendeu? Participe da missa com fé expectante. Participe da missa com fé no sangue de Jesus. A gente tem que participar da missa com fé no sangue de Jesus. Porque a gente é lavado pelo sangue de Jesus na missa. E na missa, e quando você passa a viver assim a missa, com essa fé, acontece aquela parábola, aquela metáfora que Jesus contou do reino dos céus, quando ele disse que o reino dos céus é como uma semente que a pessoa planta, ela não vê a semente brotar debaixo da terra, ela não vê o que acontece, e de repente quando ela olha tem uma planta por cima da terra, mas ela não vê, ela não percebe o que está acontecendo. Quando você começa a viver a missa com fé de ser transformado, você vai à missa e você vive a missa com desejo e com fé, desejo de ser transformado, desejo de união, desejo de intimidade, desejo e fé. Isso tudo vai se dando, você não percebe, parece que não está mudando nada, mas está mudando e você não está vendo. Deus está realizando, essa transformação é algo que Deus realiza em nós, sem a gente ver. Sem a gente ver. Cada ofertório da missa, coloque a sua vida no pão e no vinho,
desejando que o Espírito Santo, quando vier sobre as ofertas, venha sobre você, realize em você essa transformação que você precisa. E aí viva isso na consagração, depois viva isso na comunhão. Para terminar, prometo. Se você está vivendo assim, está pedindo, está suplicando, você se colocou nesse desejo, cara, você se coloca numa direção. O que às vezes acontece, como eu falei na formação passada, é que a pessoa não teve o despertar ainda. Como aquela passagem que eu preguei quinta passada, né? Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Se você não se colocou ainda nessa direção, você tem que se colocar nessa direção. Você tem que estar nessa direção. E quando você já está nessa direção, e toda a sua oração gira em torno disso, tudo, o tempo inteiro, você está atento o tempo inteiro, você está buscando viver isso, é a missa, é a sua oração, enfim. Aí nós temos que ter cuidado, né, para não fugirmos de Deus. Até disse isso esses dias para uma pessoa, a gente não pode fugir de Deus. A gente não pode fugir de Deus, a gente está pedindo ao Senhor, a gente se coloca num caminho, e quando Deus começa a realizar o que eu estou pedindo, eu fujo dos desafios, fujo dos sofrimentos. Eu não consigo viver uma coisa, eu prefiro fugir. Eu não estou conseguindo viver uma coisa, eu prefiro dizer que eu não tenho vocação. Não, a gente tem essa tendência de fugir do sofrimento, de não permitir que Ele realize as purificações que Ele está realizando em nós. A gente não pode, né? Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, quando eles falavam que Deus não realizava essa vida sobrenatural na vida de todos os religiosos, eles usavam esse termo, não porque Deus não queria, mas porque faltava generosidade. É essa generosidade, da gente não abraçar os sofrimentos que Deus coloca, as dificuldades que a gente passa. A gente está nessa vibe, a gente está nessa direção, a gente está vivendo tudo isso, e muitas vezes o Senhor, Ele vai permitindo a gente de viver essas coisas, de viver a aridez, viver esse tipo de sofrimento que a gente passa. Às vezes a gente passa até na comunidade. A gente pode passar dentro da comunidade sofrimentos que o Senhor permite, sofrimento até de pequenas injustiças, sofrimentos de eu me sinto assim, me sinto daquele jeito, passei por isso, passei por aquilo, ou me sinto muito cobrado, ou me sinto rejeitado, ou me sinto injustiçado. Essas coisas purificam a gente. Essas coisas que as pessoas normalmente não aceitam passar. E elas preferem reclamar, elas preferem fugir, elas preferem deixar o barco. Quantas pessoas muitas vezes passaram por essas coisas que a gente passa mesmo, e deixaram, não aceito isso, não aceito aquilo, e aí a pessoa não percebe que Deus está purificando ela, que Deus está curando ela. Não é justificando os erros não, gente, mas estou dizendo uma coisa que é verdade, Deus nos purifica dessa forma, por esses sofrimentos que a gente passa na nossa vida, as pequenas injustiças, as pequenas rejeições, as pequenas indiferenças que a gente vive na nossa vida, até na nossa vida comunitária, no nosso trabalho, na nossa família. A gente vive essas coisas, e são essas coisas que vão purificando a gente, as pequenas humilhações que a gente vive, as pequenas humilhações que a gente vive, às vezes na família, no trabalho, às vezes na comunidade. Pode ter momentos, pode ter situações que você faça uma experiência de se sentir humilhado, injustiçado, né? Rejeitado, pouco valorizado. A gente não faz essas experiências. Não que a gente não possa levar para a partilha, não possa levar para a formação, não possa levar para a direção espiritual, que a gente tem que engolir tudo calado, não posso falar nada. Claro, não é isso que eu estou pregando. Eu estou dizendo, abrace a cruz, se deixe transformar, acolha todas as coisas que humilhem o seu falso eu, todas as coisas que humilhem. Às vezes a gente não percebe que tudo aquilo está humilhando o nosso homem velho, e a gente
recusa, né? Aí a gente não percebe que sem querer a gente está se recusando a crescer. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.